Boas pessoal, daqui é o Esquela, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E como manda a tradição, estou aqui reunido com o meu irmão, Luciano Muniz, e para nós fazermos as nossas previsões, os nossos comentários, as nossas observações sobre os Oscars. É considerado Oscars de 2019, não é? Porque é os filmes do ano passado, portanto... Os Oscars acontecem em 2020, é no início do ano, mas... são os filmes que saíram no ano passado, sim. Mas é considerado Oscars 2020, penso eu. Sim. Então pronto, Oscars 2020. De qualquer das maneiras, vocês já deveriam ter lido o título do vídeo, portanto é quase self-explanatory. Portanto, o que é que tu achas, antes de começarmos aqui a falar das categorias, já agora vamos falar só das categorias mais importantes, senão isto seria um vídeo de 2-3 horas e nós não temos tempo para isso, e também penso que vocês também não tenham tempo para isso. Temos aqui um pip, mas é necessário, mas whatever, let's do it. O que é que tu achaste dos Oscars deste ano comparativamente do ano passado e há 2 anos atrás? Eu lembro-me que o ano passado nós tínhamos falado que não tinha havido nada que tinha saltado à vista, pelo menos para mim, do ano passado comparativamente há 2 anos. O que é que tu achas este ano? O que é que tu achas desta seleção que houve aqui? Ano passado foi, sem sombra de dúvida, os piores Oscars que nós tivemos nos últimos tempos. À exceção do Roma e do Black Klansman, esses foram os únicos filmes que eu adorei. Concordo. Que eu adorei verdadeiramente, são filmes que eu revi, são filmes que eu continuo a pensar ainda passado um ano. Este ano eu digo-te que temos aqui uns grandes Oscars e pelo menos daqueles que estão nomeados para melhor filme, todos os filmes, sem exceção, são fabulosos. E isto é uma raridade, nem há 2 anos isto aconteceu. E eu digo-te, a competição está forte e temos cinema de muita qualidade. Penso que 2019 encerrou a década no mundo do cinema da maneira mais maravilhosa, exuberante, intensa possível. E temos aqui uns grandes Oscars. Sem dúvida, eu não vi todos os filmes, tu também chegaste a não ver 1 ou 2 deles, penso eu. Quais foram os que tu não viste? Eu, das categorias que nós vamos abordar, eu não vi o Richard Jewell, que é o novo filme do Clint Eastwood. Sim. Eu não vi muitos mais do que tu, portanto eu não vi o Judy, eu não vi Richard Jewell também, eu não cheguei a ver, com muita pena minha, o Little Women, e há mais um que eu ainda não vi, que é o... Pronto, o que está a dar que falar agora, que é o Pain and Glory. Sim, é um que está a dar muito que falar hoje, estes Oscars, eu ainda não vi, mas certamente irei ver nos próximos tempos. Claro. Este pi é que eu não estou a gostar. Só um momento. Este pi eu não estou a gostar. Se calhar eu devia contar uma piada, entretanto. Ok, eu já cheguei. É melhor aquele estar a funcionar do que estar no pi. Não vai incomodar. Eu penso que não vai incomodar penso que não. On with the video. Portanto, foram basicamente esses 4 filmes essenciais que não vi, mas... Até lá, penso que vais ter a oportunidade de ver. Não, sem dúvida alguma, eu acho que sim. Eu acho que os Oscars é já este domingo, dia 9, portanto eu penso que este vídeo será publicado no dia 8, um dia antes, logo assim pela manhãzinha, vamos ver. Eu não posso prometer nada, mas um dia antes é certamente. Até que de certa forma, mesmo que publicasse no próprio dia 9, para nós é como se fosse dia 10, porque é depois da meia-noite, portanto estamos a falar de dia 9 porque é os Oscars, portanto, que acontecem lá nos Estados Unidos, enquanto aqui é depois da meia-noite. Aquilo certamente é uma coisa pela noite dentro, que obviamente, como todos os anos, já há 2 anos para cá, vou ver juntamente contigo, não sei se vens cá ter, logo se vê, enfim. Portanto, vamos abordar a melhor fotografia, cinematografia. Os nomeados são Rodrigo Prieto com The Irishman, Lawrence Sher com Joker, Jared Blanche com The Lighthouse, Roger Deakins com 1917 e Robert Richardson com Once Upon a Time in Hollywood. O que é que tu achaste a nível de fotografia este ano? Uma coisa que eu posso estar aqui a ver, assim, logo de caras, é... Este ano temos apenas um filme preto e branco, enquanto o ano passado tivemos 2, que foi o Roma e o Cold War. Verdade. E digo-te já, eu vou aproveitar este segmento para falar rapidamente do The Lighthouse, que é um filme que devia estar nomeado para mais categorias e infelizmente só está nomeado para esta, que é a melhor fotografia. Qual é que tu acharias outras categorias que deveria estar nomeado? Melhor ator secundário, o Willem Dafoe. Sem dúvida.
sem sombra de dúvida. Até mesmo melhor argumento. Ok. Melhor escrita. Ok. Mas o Willem Dafoe devia estar aqui e ele foi terrivelmente ignorado ao longo desta award season. E é um filme que de terror. Sim, é considerado terror, um filme de terror. Tu viste como é que foi o desfecho, portanto, sem dúvida é terror, é considerado terror. É um filme de terror e que aborda de uma forma brilhante o que é o processo de enlouquecimento, de claustrofobia. E nesse sentido, a fotografia, que é um preto e branco pouco convidativo, é uma fotografia pouco convidativa. É muito escuro, é um preto e branco muito escuro. Sim. E que tem aquela estética que por vezes até remete aos filmes da Era do Silêncio. Ok, sim, porque também, de certa forma, eles conseguiram fazer isso, porque eles tinham algumas lentes específicas dessa altura, desde 1918 até 1930 e tal, portanto são lentes muito antigas, muito vintage, e eles conseguiram adaptar para a câmara que usaram, que não sei qual é que foi, portanto dá aquele look muito escuro. Aliás, eu vi no IMDb, no Trivia, que o realizador optou por escolher lentes antigas e com muito pouca abertura, mesmo para dar esse feeling. Aliás, tu vês que eles estão dentro da casa do farol e está tudo muito escuro, mas na realidade aquilo está super claro ali dentro. Está muito claro ali dentro, só que depois na pós-produção e etc tiveram que ajustar algumas coisas, portanto sim, o feel parece que é daquela altura. É um filme de época em que a parte técnica é implementada como se fosse naquela altura. Sim, aliás, a parte técnica reforça de uma forma brilhante o que é a sujidade, o que é aquela claustrofobia, aquela falta de ar quase, do que é passar semanas e o 4x3, portanto, claro, o aspect ratio, o que é passar num farol, aquela coisa, os personagens passam por fases que fisicamente são bastante exigentes para eles. Há uma transformação dos personagens desde o início até o final, quase Rodorovsky, que existe sempre, sim, e que também mistura o onírico de uma forma bastante inteligente. E é um filme que, sim, está nomeado para uma categoria técnica, mas que não deve ser ignorado. Sem dúvida alguma. Aliás, eu até posso dizer que nós vimos esse filme juntos, nós vimos lá em casa e eu estava sem palavras quando terminou o filme, tu também estavas. Eu tive que processar aquilo durante alguns minutos depois, mas cheguei à conclusão que é talvez um dos filmes que está no meu top 10 de todos os tempos. Para mim sim. Muito bem. Não, sem sombra de dúvida é um filme de um cineasta relativamente novo, Robert Eggers, que fez anteriormente A Bruxa, que é quanto a mim muito bom, que é quanto a mim sem, e sei que isto é só uma hipérbole, mas A Bruxa é o The Witch, que é o título em inglês, é para mim o melhor filme de terror do século até agora. Damn. Sem sombra de dúvida, para mim. E que aqui tem um segundo filme que é excepcional e que traz dois atores na sua melhor forma, e que deve ser visto, e que eu digo desde já, na área da fotografia é a minha preferência. Eu acho também eu uma escolha belíssima da Academia dar o Oscar a este filme. Apesar de ser a minha preferência, penso que também não é a tua previsão. Não. Pois, e qual é a tua previsão? Roger Deakins pelo 1917. Sem dúvida, também estou completamente de acordo contigo. Roger Deakins, portanto, fez, como estavas a dizer off camera, que foi à custa deste filme que ele não está a fotografar o Dune, o nosso grande, acarinhado e querido Dune. Mas Roger Deakins é o Deus, e vocês já há 2 anos atrás podem ver o nosso vídeo em que nós basicamente queríamos à força que Blade Runner ganhasse, e ganhou, claro. e sem dúvida mereceu. E ele agora está de volta, e eu penso que está de volta para levar mais de uma estatueta para casa. E pronto, apesar de não ser a minha preferência, é uma estatueta que é merecida, porque sem dúvida. É um filme que dá a ilusão de que é um plano, aliás 2 planos, mas há ali muitos cortes invisíveis, evidentemente, mas dá aquela ilusão de ser só um plano, e que através de todo esse jogo labirinto que te
câmara, ele consegue criar ali composições belíssimas. É impressionante a maneira como nas trincheiras, que as trincheiras só por si só já são muito apertadas, como é que ele consegue passar de... Portanto, como é que ele consegue estar atrás dos atores e depois fazer quase uma meia lua para estar num plano em que eles estão de frente, numa trincheira. Portanto, houve aqui um grande trabalho de não só de fotografia, mas também de preparação, de produção da coisa, porque de certa forma, como tu estás no teatro e tu sabes que cada ator tem as suas marcações, eu acho que o próprio cameraman também tinha as suas próprias marcações perante os atores. Portanto, de certa forma, a câmara também era um personagem no filme. Sim, não, uma das coisas que, e este é um filme que deve ser visto no cinema, e uma das coisas que eu apontei na minha memória enquanto estava a ver o filme é que não é só os atores que foram à guerra, os cameramen também foram. E pronto, é um filme que visualmente faz uma escolha muito inteligente ao ser essa sensação de só um plano, porque dá uma força diferente ao filme. Dá uma distinção ao filme, e que nós já vamos falar de outros aspectos sobre 1917. Claro, sim, porque 1917 está nomeado a outras categorias e categorias importantes, como a realização e melhor filme, e nós já vamos falar disso. Apesar de que eu acho que, assim muito por alto, eu acho que um dos personagens, principalmente o principal, talvez podia estar nomeada a melhor ator. É uma tricky question, por acaso, é uma tricky observation, uma observação... Não, é uma observação rápida e aliás, é um filme em que vários atores conhecidos vão assim aparecendo, mas num pequeno papel, porque ali a força são aqueles dois personagens. Sim. São eles que se mantêm, mas é interessante que os personagens principais não são atores conhecidos, propriamente conhecidos, não são estrelas. Eu já conhecia o personagem secundário, que no início parece o personagem principal, do Game of Thrones, mas mais do que isso não sabia da existência dele. Sim. Mas eu compreendo o que tu dizes, na nomeação de melhor ator, se bem que no melhor ator também tem aqui um rapazinho que nós vamos falar. Exatamente. Mas da cinematografia, o que é que podemos falar é o Irishman, sinceramente, sim. Há aqui muitos ambientes no Irishman, há interiores, há exteriores, há várias épocas, e portanto houve aqui um trabalho excepcional da cinematografia, mas não me saltou à vista, como por exemplo o Joker, que me saltou à vista nesse nível, apesar de que pronto, na minha opinião não é o meu favorito nem a minha escolha. Once Upon a Time, ok, mas porque aqui não... Sim, eu devo dizer que a categoria da fotografia não tem, à exceção do The Lighthouse e o 1917 e até o Joker, porque o Joker é aquele filme que tem planos memoráveis. Sem dúvida. Eu tenho aqui portanto, eu a dançar nas escadas, que tornou-se um meme quase, ele no próprio talk show. Sim. Não, até aquele plano dele a subir as escadas com aquela dificuldade, que é uma simbologia das dificuldades que ele está a ultrapassar, dos conflitos que ele está a ultrapassar. Não, é um filme que visualmente funciona plenamente, há um trabalho de câmera que é muito controlado e muito jogo de luz, bom uso das cores do azul e do laranja. Sem dúvida. Está ali numa conjugação muito boa. Mas lá está, The Irishman e Era Uma Vez em Hollywood, eu preferia ver aqui um Little Women, que tu não viste, não vi. As Mulherzinhas, mas eu acho que é um filme que está belíssimamente fotografado. Estes dois, pronto, não saltam, os outros dois, o Irlandês e o Era Uma Vez em Hollywood, não são filmes que saltam assim à vista visualmente. Também gostava de ver aqui nomeado o Dor e Glória, que é um filme que devia estar nomeado para muitas mais coisas, mas da fotografia penso que é este. Ok, próxima categoria, melhor realização. Portanto, o irlandês Martin Scorsese, Joker, Todd Phillips, 1917, Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino e Parasite, Bong Joon-ho. Portanto, gente da velha guarda aqui, Martin Scorsese e Quentin Tarantino, como já era de esperar, não é? E temos aqui o Sam Mendes, que apareceu assim quase do nada, assim, por algo. Pelo menos para mim, apareceu um pouco do nada. O que é que tu achas? E o próprio Bong Joon-ho, que já tinha feito outros trabalhos, mas isto é quase como o grande trabalho do Parasite, está a dar muito que falar. Sim, mas
eu quero falar do Sam Mendes porque o percurso dele é absolutamente extraordinário. Porquê? Porque nós temos aqui, ele é um encenador, ele é da área do teatro, mas ele é, enquanto realizador de cinema, é incrível que uma pessoa que vem do teatro, a sensibilidade cinematográfica que ele tem, porque o 1917 é um filme extremamente cinematográfico, é um filme profundamente cinematográfico, e há aquele filme que tu vês que está orquestrado, há aquele filme que tu vês que está realizado, dirigido. Tu disseste a mesma coisa no Roma no ano passado. Exatamente, e não à toa que ele é a aposta para vencedor de melhor realizador. Também concordo. Até porque de todos os nomeados é aquele que, ao lado do Bong Joon-ho, eu diria, são aqueles dois realizadores que têm uma visão muito específica sobre o trabalho de realização. O Sam Mendes tem aquela vantagem de ter escolhido fazer o filme com a ilusão de ser dos planos. E portanto tu vês um filme de guerra e a guerra está de facto a acontecer. E practical effects também, que certamente houve, e etc. Portanto. Sim. E pronto, ele fez um bom filme, uma anti-propaganda aos ratos. Sim, sem sombra de dúvida. Sim, mas é um filme que tem um cunho pessoal para ele, porque isto é um filme que é baseado na história do avô dele, nas histórias que o avô dele contava. Eu devo dizer que o Martin Scorsese é um dinossauro já do cinema. O Irishman é um filme muito complexo. É um filme com quase 4 horas. Eu próprio tive um pouco de dificuldade a ver este filme. No entanto, eu vejo aqui o Martin Scorsese a ter um grande trabalho nas costas também. Sim, o Irlandês era um filme que o Martin Scorsese já estava a querer fazer há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Entretanto, os atores envelheceram, mas eu mesmo assim ele consegui, com um inteligente trabalho de efeitos visuais, fazer o rejuvenescimento dos atores. O The Irishman é um filme de máfia, e isso vem da sensibilidade da realização dele. É um filme de máfia sensível. Não há aquele filme de máfia cruel sobre aqueles gajos, se bem que tem um pouco disso também. Não há aquele filme que... Há muita psicologia aqui. Sim. Muita psicologia. E a violência não é propriamente convidativa. É um filme das emoções. É um filme sobre o que é envelhecer. E portanto que até pode ser visto como um resumo da carreira do Martin Scorsese. E é um testemunho de tudo o que ele é capaz, porque é um filme que tem um pouco... É um filme muito completo. Sim, é um filme muito completo e que dá a oportunidade ao Martin Scorsese de fazer muita coisa. E é um filme que está muito bem realizado. Sim, devo concordar. A nível de pacing já é outra história para mim, mas pronto. Sim. Pronto, são 3 horas e meias, mas que pronto, para certas pessoas pode ser ainda... Quanto ao Joker aqui, o Todd Phillips, eu acredito que o Todd Phillips teve, obviamente, o seu trabalho de realização, mas eu penso que isto foi mais de direção de ator na questão dele. Foi, mas também tem um quê de... Para começar, é incrível como... E devo confessar, o pessoal que fez a Ressaca, a trilogia da Ressaca, o Todd Phillips é o realizador dos filmes da Ressaca e que agora está a fazer aqui um filme profundamente dramático e diferente, não é? E o escritor e quem escreveu os filmes da Ressaca fez este ano o Chernobyl. E então são que é sem sombra de dúvida a melhor minissérie do ano. Muito boa. Sem sombra de... Tem que ver Chernobyl, é obrigatório. Sim, mas é engraçado ver este salto que há. E que é um filme, tu através dos filmes da Ressaca tu não consegues ver ali muito o trabalho do realizador, os movimentos que há propriamente, porque aquilo é mais sobre os atores. Eu devo dizer que aqui no Joker, sem sombra de dúvida, o Joker é um grande filme, adorei o filme, mas aqui está focado completamente num ator. Sim.
E então eu penso que foi mais esse trabalho, porque o ator não sai de cena. A cena é o próprio ator, portanto houve aqui certamente um grande diálogo entre o Todd e o Joaquin, sem dúvida alguma. Portanto eu acho que isto ele está aqui nomeado mais neste sentido da direção de ator, não achas? Sim, o Joker, sem sombra de dúvida, é um estudo de personagem. E o Todd Phillips, enquanto guionista também, que ele também ajudou a escrever o filme, ele é de facto aquele que idealizou e explorou a mentalidade do Joker, e é mais ou menos isso que tu estás a dizer, propriamente. É de facto aquela exploração, aquela coisa e tudo mais. Mas, assim, eu devo dizer que de todos os nomeados que estão aqui, eu se calhar é o mais dispensável. Eu, por exemplo, eu conseguia ver mais aqui um Taika Waititi, tipo o Jojo Rabbit. Sim. Porque tu vês que ele deu uma personalidade que é só sua ao filme. Estás a perceber? Eu percebo. Agora, o Tarantino, por exemplo, é mais ou menos a conversa do Martin Scorsese. É um filme que resume a carreira dele, mais ou menos. Sim, e é um filme que conta uma história, eu acho que da experiência de primeira mão que o Quentin tem. Porque o Quentin está no mundo de Hollywood já há muitos anos e ele sabe todos os in and outs, todos os dramas, tudo aquilo que envolve a vida de uma celebridade em Los Angeles. E então é quase como é a contar quase como uma experiência e um resumo de tudo aquilo que é a vida de Hollywood. Sim, e ali tu vês o trabalho da realização. Para mim, a melhor cena do filme, sem sombra de dúvida, é aquela em que o Brad Pitt entra naquele estúdio antigo, onde os hippies estão reunidos, e eu quero visitar um velho amigo. E essa cena, o Tarantino nunca fez um filme de terror, mas aquela cena é absolutamente aterrorizante. Sem dúvida. E é fruto de um trabalho de realização. Não se metam com hippies dos anos 70? Sim, dos anos 70. 70, 80. Não se metam com eles, porque atenção, não. andavam nos Oz. O filme passa-se em 69. 69, portanto, sim, já estava aí no limiar, portanto, drogas e hippies e o pessoal é meio barato. Yeah. Bong Joon-ho, Parasite, eu adorei este filme. Não achei... Eu estava com más expectativas, porque ganhou a Palma de Ouro, certo? Ganhou a Palma de Ouro, mas vejo aqui, claro, um trabalho dele e claro, é a representação quase internacional aqui nesta categoria, como o ano passado tivemos o Alfonso Cuarón. Sim. E não só o Alfonso Cuarón, tivemos também o Pavel Volsky também, pelo Cold War. O que é que tu achas do trabalho do Bong? Ele é um realizador que sabe utilizar a câmera de uma maneira absolutamente genial. Aliás, ele tinha feito isso com um filme o filme anterior dele, que deve ser visto também, que é o Okja. Okja, sim, vi esse filme, sim. O Okja, que é sobre uma super porca. É verdade, é sobre uma super porca. E que é um filme que é de ação, tem muita ação, e o trabalho de câmara dele enquanto realizador de ação é de cortar a respiração. Este é um realizador que, quando mexe a câmara, há quase um quê de... E eu tenho muito disso. O trabalho de câmara está muito bom. E é também os atores. Sim, fogo. A escolha do grupo. A direção. Não, eu diria que de todos os filmes que saem este ano, enquanto conjunto de ator, enquanto elenco, o Parasite é o melhor. Sem dúvida. Não, continua. Porque toda a gente ali está no seu melhor. Não há nenhum membro do elenco que não tenha assim nenhum destaque. Portanto, é a direção de atores e é a própria visão. Isto é um filme dele. Isto é um filme de Bong Joon-ho. Sim. Um filme escrito por ele, um filme realizado. É um filme sobre um assunto que ele percebe. Fala muito sobre a psicologia da economia, a luta de classe e tudo mais. São temas que ele já abordou ao longo da sua carreira. Claro. E que aqui ele encontra-se na sua melhor forma enquanto realizador. E então ele está aqui nomeado. Portanto, a tua preferência dirias que seria qual? E escolha já agora?
A minha aposta é, sem sombra de dúvida, o Sam Mendes, e eu acredito vivamente que ele vai levar. Eu confesso que há qualquer coisa, está entre. Enquanto preferência é Sam Mendes, Bong Joon-ho, porque como eu te disse, são os realizadores que têm mais visão aqui. Eu diria que são aqueles que têm mais visão. Se o Bong Joon-ho por acaso ganhasse, eu ficaria plenamente satisfeito. Eu também ficaria satisfeito, porque é realmente um grande filme e nota-se aqui, lá está, como tu disseste, a visão. No entanto, a minha preferência e aposta é o Sam Mendes. Eu gostei mesmo do 1917 e eu percebo, se eu ganhar, eu percebo plenamente. Claro.